Ed estava parado na frente da primeira porta do primeiro mundo que ele tinha entrado na vida. Ficou ali olhando com saudade, lembrando da cara dos velhos companheiros. Mesmo depois de 10 anos, aquelas caras estavam frescas na cabeça dele. Parecia que tinha sido ontem. Segurando a chave na mão, ele resolveu usar, torcendo para encontrar um mundo tranquilo do outro lado. Mas antes disso, vamos dar uma olhada onde o Ed estava naquele exato momento. E a coisa não estava bonita não. Com uma cara bem séria, um dos membros do grupo falou para ele que amanhã não precisava aparecer. Os 4 estavam com a cara no chão, mas o Ed ficou na dele e repetiu o que tinha acabado de ouvir. Tentando manter a calma, perguntou se eles queriam que ele tirasse o dia de folga amanhã. Foi aí que o cara da barbicha perdeu a paciência. Falou na lata que o Ed não era mais necessário, por isso não precisava vir. E lá vamos nós! Ed achou que o cara tinha bebido demais, mas o barbicha olhou bem nos olhos dele e disse que todo mundo tinha concordado. Não era decisão de momento não. A ficha começou a cair pro Ed. Ele olhou desesperado de um lado pro outro, perguntando se isso estava acontecendo mesmo. Não podem fazer isso comigo. Eles não tinham feito um pacto para derrotar o Rei Demônio? Suplicou pro líder, o Hiro-sama, perguntando se era brincadeira. O Hiro-sama, aquele cara de cabelo comprido, tava sério pra caralho. Admitiu que o Ed era talentoso, por isso tinha convidado ele pro grupo logo de cara. O Hiro também reconheceu que, no pouco tempo que passaram juntos, o Ed tinha ensinado e ajudado ele pra cacete. Mas aí veio o golpe fatal. O Hiro questionou as atitudes recentes do Ed. O Ed tinha começado a dar mole nas tarefas e ficava mais treinando sozinho, deixando todo mundo puto. Enquanto o resto do grupo ralava pesado pro combate que estava chegando, o Ed continuava no mesmo nível de quando entrou. O Hiro ainda segurou a esperança de que o Ed ia se motivar vendo os outros, mas chega uma hora que cansa. Depois de ouvir tudo aquilo, o Ed só abaixou a cabeça, morrendo de vergonha. O Hiro deu o golpe final. O Ed estava banido do grupo do herói. Ficou aquele silêncio pesado, até que uma voz ecoou na cabeça do Ed. Condição cumprida. 10 minutos até o retorno. De repente, o Ed abriu um sorrisão enorme, levantou a mão bem alto e gritou o mais alto que conseguiu. Caralho, finalmente! Todo mundo ficou de boca aberta. A maga perguntou, que porra aconteceu com esse cara? Pirou de vez? Ed garantiu que estava tudo bem, que o desejo dele finalmente tinha se realizado. Com um sorriso no rosto, virou para eles e perguntou se queriam ganhar um presentinho. Do nada, ele abriu um portal que deixou todo mundo de queixo caído. Tirou vários manuais de instrução, um para cada membro do grupo. Mas o choque mesmo veio quando a maga pulou em cima dele, perguntando se ele tinha armazenamento dimensional esse tempo todo. Ed fez pouco caso, mas os olhos da maga brilharam de empolgação. Ela disse que essa habilidade podia ser usada de 1000 jeitos. Ed empurrou o manual para ela e mandou todo mundo ler. Um por um, pegaram os manuais e viram que o Ed tinha montado uma lista completa de métodos de treino eficientes feitos sob medida para cada um, além de formas de aprender habilidades novas baseadas nas batalhas que ele tinha passado. Ed sorriu de verdade, torcendo para que servisse de referência para o crescimento deles no futuro. Aí a menina de cabelo curto, provavelmente a curandeira, levantou a mão perguntando sobre uma magia que ela devia aprender, mas não estava entendendo porra nenhuma. Ed olhou por cima do ombro dela e explicou que era uma parada que ela ia pegar com o tempo. Disse que tinha detalhado direitinho no manual para ela ler depois. Ela agradeceu baixinho. Foi quando o cara da barbicha bombardeou o Ed com perguntas sobre um mapa perfeitamente desenhado que ele entregou. O mapa mostrava passagens secretas e armadilhas que ninguém nunca tinha reparado. Ed falou que era só um mapa dos lugares que eles já tinham passado, mas o barbicha não acreditava que o Ed tinha desenhado um mapa de lugar que nunca tinha ido. Ed só sorriu e disse que era segredo. Além do mais, ele não fazia mais parte do grupo, então não devia explicação nenhuma. Por fim, o Hiro-sama deu um passo à frente e fez uma reverência completa de 90 graus, pedindo desculpa. Ed não esperava por essa. O Hiro admitiu que não fazia ideia que o Ed estava fazendo tudo isso por trás. Seguindo o exemplo do Hiro, a curandeira também se curvou e pediu desculpa por tentar expulsar o Ed sem saber do esforço dele. Ed entrou em pânico e falou que não precisava disso tudo. Até o cara da barbicha admitiu que o Ed estava fazendo um trabalho melhor que ele, o que era vergonhoso, principalmente porque tinha sido ele quem brigou com o Ed. Pediu desculpa também, dizendo que o Ed estava certo. Ed mandou todo mundo levantar a cabeça, falou que só tinha feito aquilo por gratidão pelo jeito que eles trataram ele e porque queria continuar sendo útil mesmo depois de ir embora. Aí a maga peituda disse que eles estavam voltando atrás na decisão de expulsar o Ed, perguntou se alguém era contra. O Hiro-sama olhou pro Ed com um respeito novo e estava prestes a fazer uma pergunta muito importante.
Antes que o Hiro-sama abrisse a boca, o Ed cortou com um balanço de cabeça. Disse que não era tão simples assim expulsar uma pessoa e depois chamar de volta na hora. Não. Ele tem toda a razão. Sorriu, virou pro lado da porta e falou que estava ansioso para ver eles derrotando o Rei Demônio. Sem esperar resposta, saiu correndo. Mesmo com eles gritando atrás, o Ed já estava voando em direção à cidade mais próxima. A voz familiar ecoou na cabeça dele de novo, avisando que só faltavam 10 segundos para o retorno. Empolgado, ele passou voando pelo povo da cidade, pulando de telhado em telhado até chegar na Torre do Sino. Chegou com 3 segundos de sobra. Olhou em volta, decidiu que era o melhor lugar. A voz anunciou que ia começar a transmigração de mundo. De repente, um raio de luz envolveu o Ed, e num piscar de olhos ele foi sugado. Segundos depois, Ed se viu pisando numa poça de água cristalina. A transmigração estava completa. Olhou em volta e viu um mundo de luz com 2 cadeiras, uma mesa e um orbe em cima. Na frente dele, portas sem fim. Esticando o corpo, murmurou que tinha demorado quase 1 ano para voltar ali. Parecia uma eternidade. Sentou com um suspiro, dizendo que tinha feito o melhor que podia, agora era com eles cumprir a promessa de levar ele para casa. Olhou pro orbe, apoiou a cabeça na mão. Putinho porque não estava respondendo. Decepcionado, mas não surpreso. Levantou e lembrou como tinha sido transportado para cá de repente muito tempo atrás. Naquela época, ele era só um mercenário comum levando uma vida tranquila. Do nada, foi sugado para esse mundo misterioso cheio de luz branca e um livro esquisito. Bem na frente dele, uma única porta, mas o orbe ficou quieto. Então o Ed resolveu ler o livro. Enquanto lia, descobriu que precisava passar por uma dessas portas para chegar em outro mundo. Lá, a missão dele era virar companheiro do herói daquele mundo. Tinha que ficar com eles por mais de 6 meses para ganhar a confiança. Quando fosse expulso do grupo do herói, a condição era cumprida e ele podia voltar pro mundo atual. Ler aquilo tudo deixou o Ed deprimido pra caralho. Pra piorar, tinha uma regra. Depois que uma porta abrisse, nunca mais podia abrir de novo. No lugar, aparecia uma porta nova, levando para um mundo completamente diferente. Ed deu um suspiro fundo, sobrecarregado com tudo. E claro, tinha aquela montanha de portas bem na frente dele. O elefante na sala que ele não podia ignorar dessa vez. Falou em voz alta que ia levar pelo menos 100 anos para passar por todas essas portas e ser expulso de todas. Apertou o punho, falou pro orbe que finalmente tinha conseguido e perguntou se era pedir demais uma comemoraçãozinha. O cara tinha razão, mas como sempre, silêncio. Deus ainda não respondia, o que fez ele suspirar de novo, exasperado. Agachou, abaixou a cabeça, pensando que não era tão legal assim nunca envelhecer. Olhou pro reflexo na água, percebeu que o tempo parava ali, mas em todo o resto continuava andando. Se ele treinasse, ganhava músculo. Se comesse, engordava, o cabelo mudava também. Mas toda vez que voltava para esse mundo, tudo resetava. Voltava pro corpo que tinha quando chegou pela primeira vez. Olhando melhor pro reflexo, Ed comentou que o corpo e o espírito dele ficavam congelados nos 20 e poucos anos, mesmo tendo passado por mais de 100 mundos e aventuras diferentes. Com esse pensamento, se perguntou se isso fazia dele só mais um cara que tinha vivido uma vida muito longa. Pensando melhor, imaginou que se voltasse para casa agora, teria mais de 100 anos. Ninguém ia se importar com ele, nem a mãe, nem os idiotas que ele deixou para trás. O pensamento fez ele dar uma risadinha, mas aí vieram flashes borrados das pessoas que ele amava. Não era tão engraçado agora, né? Chega de momento triste. Ed gritou para Deus, ou seja lá o que tivesse lá fora, mandando cumprir a promessa e levar ele para casa. De repente, o orbe brilhou forte, fazendo ele virar para lá. Olhando para a bola de cristal, lembrou como ela dava poderes misteriosos toda vez que ele era expulso de um mundo. Ele chamava essas habilidades de habilidades de exilado, que incluíam coisas tipo o tesouro do andarilho, uma caixa de armazenamento dimensional esquisita que guardava coisa para além dos limites dos mundos que ele visitava. Também registrava os lugares que ele viajava num mapa que só ele via. Tinham os óculos de 7 narizes que deixavam ele ver talentos escondidos nas pessoas. Graças a esses poderes, um cara comum como ele tinha conseguido entrar no grupo do herói. Agora olhando pro orbe, Ed pensou: por que não? Se vai me dar uma habilidade de graça, como eu vou dizer não? Esticou a mão para tocar no orbe, e no momento que tocou, raios de luz entraram direto no cérebro dele. Percebeu que era uma habilidade de uso único, preciosa demais para gastar antes da hora. De repente, algo chamou a atenção dele lá longe. Ficou olhando, achando que uma porta nova devia ter aparecido. Por causa das flutuações normais no espaço, portas ficavam aparecendo,
Mas essa era diferente. Ed correu direto para a porta que estava surgindo, percebendo que portas novas sempre apareciam do lado da última. Nunca tinha tido porta do outro lado. Só dessa vez, quando chegou perto, viu que era a porta 00000. Essa porta existia antes mesmo do começo. Era a porta que levava de volta para o mundo original dele. O rosto do Ed se iluminou na hora. Quando foi pegar na maçaneta, pensou: se eu abrir isso agora, finalmente posso voltar para o mundo onde nasci. O único lugar que eu tô tentando voltar há 100 anos. Mas aí ele parou. Pera, 100 anos? O tempo corre normal nos outros mundos. Então quer dizer que 100 anos já passaram no mundo real dele? Se for assim, todo mundo que ele conhece e ama já virou pó. Só um monte de ossos. De repente, Ed gritou e chamou Deus, puto da vida. Eu passei os últimos 100 anos dedicando minha vida a isso. Na verdade, roubaram isso de mim. Todos esses anos eu ralei sem entender o motivo, o propósito ou o sentido. Só ficava fazendo o trabalho que me obrigavam. Continuou gritando o ultimato dele. Ou Deus compensava ele, ou ele ia usar as habilidades que acabou de ganhar ali mesmo agora. Era esse o prêmio por tudo que ele fez? Isso não era prêmio nenhum. Ele estava prestes a explodir, gritando pro vazio. Mas Deus ainda não dizia nada. De repente, um livro caiu do céu, batendo atrás dele. Pegando o livro, Ed se perguntou se era o mesmo livro misterioso de antes. Pegou ele, perguntando para Deus se queria que lesse. Foi aí que descobriu uma coisa impressionante. Os números na placa da porta representavam quanto tempo tinha passado no mundo lá dentro. Era a primeira vez, mas era verdade. Os números estavam cravados ali. Embaixo tinham 6 zeros. De olhos arregalados, Ed perguntou para si mesmo se isso queria dizer que ele podia voltar para o exato momento e lugar onde tinha sido sequestrado e confinado. Podia mesmo voltar para o dia exato? Rapidinho pegou na maçaneta e tentou abrir, mas não mexia. Aí outro livro caiu do céu e bateu na cabeça dele. Esfregando a cabeça, abriu e encontrou uma chave dentro. Embaixo, um aviso dizendo que era um serviço comemorativo pelo total de expulsões dele. Puto, Ed fez careta. Sério, Deus? Serviço comemorativo pra isso? Que brega e desnecessário pra cacete. Voltando pras coisas sérias. O livro explicava que a chave abria a porta de qualquer mundo que ele já tinha visitado antes, mas só uma vez. Usando a chave, ele podia revisitar qualquer mundo passado e depois voltar pro mundo original usando a chave de novo em qualquer porta daquele mundo. Depois de usar, a chave sumia pra sempre. Ao mesmo tempo, a porta pro mundo 00 finalmente ia abrir, permitindo ver o mundo que ele tinha pisado antes. Lendo tudo aquilo, Ed ficou confuso e puto. Se eu não voltar para algum mundo, especialmente o mundo de onde eu vim originalmente, só de pensar nisso fez ele franzir ainda mais a sobrancelha. Se as condições para voltar exigissem que ele fosse expulso de novo, dessa vez ele ia pirar de vez. Resumindo, se tudo que ele tinha que fazer era usar a chave numa porta ali perto, não era grande coisa. O importante era entrar num mundo adequado e voltar na hora. Moleza. Com essa lógica na cabeça, o humor do Ed melhorou na hora. Ele foi pulando de porta em porta, cantando numa voz animada qual porta ia abrir. Foi aí que parou na frente da primeira porta do primeiro mundo que ele tinha explorado na vida. Olhando pra trás, lembrou como tinha sido foda no começo. Tudo era novo, e ser jogado num mundo diferente sem entender porra nenhuma era punk pra caralho. Entrar no grupo do herói, no fim das contas, era coisa só pra quem era marcado como herói. E o melhor que o Ed conseguia era ser guarda naquela área. Não tinha como entrar de jeito nenhum. A única coisa que tornou possível para ele entrar no grupo foi a primeira habilidade de exilado que ele pegou assim que transmigrou, portador acidental da névoa. Foi aí que o destino juntou ele e o herói, resolvendo um problema. Mas pro resto, o Ed teve que ralar pra caralho porque não tinha força pra lutar e nem habilidades úteis pro time. Sem saber quando ia ser chutado fora, ele fez da missão dele ser útil. Desesperado, pegou tarefas tipo arrumar pousada, juntar suprimentos, carregar bagagem e caçar info sobre o próximo destino. Basicamente, qualquer coisa que ele conseguia pensar. Sinceramente, ele não fazia ideia do que os outros achavam dele, mas pelo menos ficou no time por 1 ano e meio até ser exilado. Agora pensando nisso, aqueles caras expulsaram ele no meio do caminho, mas ele não conseguia parar de se perguntar o que rolou depois. Olhando para a porta na frente, a placa marcava 10. 10 anos tinham passado, então quer dizer que deu tempo de sobra para derrotar o Rei Demônio. Com certeza esse mundo estava em paz agora, né? 1 década era mais que suficiente para derrubar o Rei Demônio. O Ed estava bem certo que o mundo já estava pacificado. Com esse pensamento, resolveu só dar um rolê turístico nesse mundo. Jogou o livro pro lado, começou a enfiar a chave na fechadura,
pensando que essa viagem era praticamente obrigatória, mas não tão ruim assim. Se ele falasse em voz alta o quanto odiava tudo, não seria mentira porque ele odiava mesmo. Não dava pra culpar o cara. Ele tinha vivido uma vida dura da primeira vez. Ainda assim, apesar de toda a merda, o Ed admitiu que teve momentos bons também. Enquanto entrava na luz, se preparou para começar a jornada pelos mundos diferentes de novo. Ed se viu parado num campo gramado com montanhas não tão longe. Os olhos varreram a área, se perguntando se era mesmo aquele lugar. Aí ele lembrou de repente da chave que estava segurando. Sabendo o quão importante era, guardou rapidinho num lugar seguro. Perder ela seria uma tragédia. De volta nesse mundo, começou a lembrar do lugar com mais clareza. Olhou para o horizonte, recordando que ali tinha uma torre antes, e fiel à memória dele, o Rei Demônio já devia ter sido derrotado. Ficou matutando nisso, então fazia sentido achar que não tinha mais monstros por perto. Mas nunca se sabe, né? Bem nessa hora, um monte surgiu atrás dele junto com um par de olhos chamativos. Ed virou bem na hora de desviar de um golpe que veio logo em seguida. Falou do diabo. Entrou em posição rapidinho e encarou uma cobra chocalheira gigante. Se perguntou em voz alta como uma criatura tão enorme ainda estava por aí. Não que importasse, porque era a chance perfeita para o herói testar uma parada. Ed ativou uma das habilidades dele, Tesouro do Andarilho da Caixa do Estranho, e puxou uma espada de lá. Checou o item, feliz pra caralho de saber que ainda conseguia usar as habilidades de exilado direitinho. Virou pro monstro, que já tinha as presas escancaradas prontas pra morder, e se preparou com um sorrisinho. Se perguntou se a próxima habilidade ia rolar, e rolou. Usou muralha invencível e inexpugnável, que congelou a cobra rastejante no meio do movimento, tremendo a centímetros de morder ele. Ed ficou lá todo orgulhoso, sabendo que o bicho não chegava nele tão fácil. Isso só deixou a cobra chocalheira mais puta. Mudou de tática, ergueu o corpo o mais alto que deu e soltou um tipo de líquido no Ed. Ed ficou de boa enquanto o líquido mágico dissolvente do monstro caía todo em cima dele. 0 de dano. Que jeito foda de deixar nosso protagonista overpower logo no comecinho, né? Ed ficou lá com um sorrisinho, protegido pela habilidade. Cortina de absorção mágica, absorção de magia, que salvou ele de qualquer estrago. Então sim, ele ainda lidava com ataques físicos e mágicos como um pró. Dessa vez era a vez dele. Depois de dar cabo do monstro, guardou a lâmina no armazenamento e saiu para explorar o mundo, pensando que finalmente lembrava como esse lugar era. No começo, ele ia entrar no grupo do herói, mas agora não mais. Tava livre para fazer o que quisesse, o que fez a cara dele se iluminar de empolgação. E sabe o que mais deixou ele animado? Percebeu que o tesouro do andarilho estava lotado de ouro, prata e tesouros. Com certeza dava para fazer um estrago nas compras. Com isso na cabeça, começou a imaginar o que comprar em seguida. Talvez uma armadura que parecesse com o equipamento do herói, ou vender pãezinhos cozidos no vapor com a marca do herói. Essas ideias fizeram ele rir até que algo chamou a atenção dele lá longe, cortando o raciocínio. Ed parou e estreitou os olhos para ver melhor. O choque tomou conta da cara dele enquanto o corpo tensionava e saía correndo. Não podia ser verdade. Os olhos dele não mentiam. As muralhas destruídas mostravam que a cidade estava caindo aos pedaços. Chegou mais perto, se perguntando se o lugar tinha sido atacado por uma besta demoníaca. Mas não. O Rei Demônio já devia ter sido derrotado. Nosso herói aí se perguntou se essa destruição era resultado de uma guerra entre humanos por aí. Só restava entulho e destroços. Enquanto andava, pensou que fazia sentido os humanos se voltarem uns contra os outros depois da morte do Rei Demônio. Mas não conseguia acreditar que eles causariam um estrago desses em si mesmos em só 10 anos. Pegou um pedaço de madeira quebrada. De repente, uma voz chamou ele. Ed viu um velho que perguntou o que ele estava fazendo ali, já que não tinha mais nada para catar. Isso parou o Ed na hora. O velho já estava remexendo na sacola dele, se perguntando se tinha info errada, aí jogou uma bolsinha pequena para ele. Mandou o Ed tomar cuidado, mas por dentro o Ed queria explicar que não estava ali para catar. Mais importante, perguntou pro velho por que a cidade estava nessa merda toda. O velho ficou confuso e disse que faziam só 2 anos que virou ruína. Aí explicou que a cidade tinha sido completamente dizimada pelo exército do Rei Demônio. Que choque! Ed não esperava ouvir exército do Rei Demônio, e 2 anos atrás, na mesma frase. Curioso e alarmado, perguntou se o exército do Rei Demônio ainda estava vivo e forte. O velho explicou que eles estavam causando o caos há um tempo, e perguntou pro Ed por que ele não sabia disso, questionando de onde ele tinha saído. Tudo isso era info nova pro Ed. Teve que confirmar se ouviu direito. Isso estava rolando o tempo todo.
Se o exército do Rei Demônio estava por trás disso, então o que rolou com o herói? Perguntou Ed. O velho virou para ele. E quando o Ed mencionou o herói, disse que tinha um herói chamado Alexis. O desespero entrou na voz do Ed enquanto recordava que 10 anos atrás, o príncipe Alexis estava quase derrotando o Rei Demônio. O velho finalmente sacou de quem o Ed estava falando. Mas o que o Ed ouviu em seguida não era o que esperava. Alexis morreu lutando contra o exército do Rei Demônio há 5 anos. O herói estava morto. Ed achou que tinha ouvido errado. O Alexis não podia morrer tão fácil. Ele era o herói. Mas por outro lado, isso explicava por que uma cobra tão enorme estava perto da cidade. O velho disse que o estado destruído da cidade provava que o Alexis estava morto mesmo, porque se ele tivesse vivo, não deixaria isso acontecer. De repente, Ed agarrou o ombro do velho e perguntou onde estavam os outros 2 membros do grupo do herói. Para onde eles foram? Assustado com a pergunta repentina do Ed, o velho entrou em pânico e disse: talvez os 2 morreram juntos. Ele nunca ouviu falar que estavam vivos. Continuou lamentando como tudo era uma merda, especialmente porque o grupo do herói tinha dado esperança para todo mundo. Ele estava ouvindo rumores de como o exército do Rei Demônio estava avançando rápido, mas só pedaços. A maioria das pessoas não sabia muito mais. O Ed estava tão chocado que não conseguiu falar nada. Afundou num pedregulho ali perto, tentando processar tudo. O velho comentou que não importava se era príncipe ou herói. Se morria, era o fim da história. Aí se despediu e mandou o Ed continuar em frente. Mas o Ed estava tão perdido nos pensamentos que nem notou o velho indo embora. Ele estava entrando num colapso, sem acreditar que o Alexis estava morto de verdade. O Alexis era um herói de verdade, não um fake como o Ed. Agora se perguntava o que rolou depois que ele foi exilado. Perderam? Todos estavam mortos? Ed lembrou dos companheiros caídos, Alexis, Gonzo e Tia, e se perguntou se a derrota deles foi por causa dele ter saído. Tristeza e arrependimento tomaram conta dele, se recusando a aceitar que era assim que as coisas acabavam para os ex-companheiros. Mas por outro lado, pensou que não tinha como as coisas mudarem se ele não tivesse saído. Ele era só o carregador de bagagem. Pensar diferente seria arrogância demais. De repente, imaginou os 3 encarando ele como cadáveres. Para parar de afundar mais, o Ed resolveu confirmar a verdade com os próprios olhos. Ativou as habilidades de exilado e puxou a bússola álsica, falando baixinho pro objeto mágico para mostrar onde o herói Alexis morreu. Na hora, a bússola apontou um local, confirmando o que ele já temia. Aí apontou pro norte. Ed se perguntou se era a direção do castelo do Rei Demônio. Em seguida, murmurou o nome do Gonzo e perguntou onde o Gonzo morreu. A bússola apontou pro mesmo lugar do Alexis. Então, o Ed assumiu que eles morreram lutando lado a lado. Agora, questionou por que estava fazendo isso. Ia só achar as tumbas deles e construir monumentos em cima? Por fim, chamou o nome da última membro do grupo, Tia Lunária, e perguntou onde ela morreu. Dessa vez, a bússola deu uma resposta inesperada. Não aplicável. Isso chamou toda a atenção do Ed. Ele pulou e checou o local que a bússola estava mostrando. Nervoso, perguntou onde a tia estava agora. A bússola mostrou uma imagem de uma casa na floresta e apontou a direção certa. Sem perder um segundo, ativou outra habilidade de exilado, Dash do Hermes, e saiu voando mais rápido que o olho humano. Só conseguia pensar em ver a tia de novo. Passando voando pela paisagem, se agarrou na esperança de que ela estava viva. Por isso, nem notou as paisagens lindas ao redor. Desesperado para chegar nela, ativou mais uma habilidade de exilado, Mudança de Miragem. Passou por um bando de gansos, parecendo que um anjo estava voando, com um timer contando regressivo acima da cabeça dele. Assim, o Ed cruzou o mundo em velocidade insana, passando por montanhas, Alpes nevados e formações rochosas cheias de monstros que tentaram correr atrás dele. De repente, o timer acabou e a habilidade parou. Mas por sorte, o Ed conseguiu despistar as criaturas aladas que estavam descendo. Não muito longe, uma voz ecoou do castelo escuro, chamando para os irmãos e irmãs demônios. A voz incentivava eles a marcharem em frente e conquistarem outra cidade humana, acabando com as vidas deles. Mandava o exército do Rei Demônio destruir tudo no caminho, pintando uma cena que parecia saída direto de Senhor dos Anéis. O exército do Rei Demônio tinha orques e monstros misturados, mas eles não estavam preparados para a força explosiva que passou voando pelas fileiras deles. O Ed ainda estava em fúria, gritando para eles saírem da frente dele. A velocidade pura da corrida dele mandou orques e monstros voando, sem nem processar o que rolou. Logo as coisas acalmaram e a paisagem mudou para uma floresta pacífica. O Ed estava ofegante do sprint, mas continuou em frente quietinho,
olhos fixos na bússola apontando para o norte. Finalmente, ergueu a cabeça e viu uma casa construída bem no tronco de uma árvore gigante. Ficou olhando boquiaberto. Aí caiu a ficha. Ele não tinha souvenir para tia. Deu tapinhas na roupa e remexeu no armazenamento dimensional, torcendo para achar algo decente para dar para ela. Finalmente, a mão tocou em algo macio, e ele tirou umas frutas Orim. Tinha quase certeza que ela curtia fruta doce, então botou tudo numa cestinha para ficar mais bonitinho. Parado na frente da porta dela, o Ed travou. A cabeça dele disparou 1000 dúvidas. O que a tia ia achar de ele aparecer do nada? Para ela, ele era só o encrenqueiro que foi expulso do grupo do herói. Será que ela ia receber ele de braços abertos aparecendo assim de surpresa? Empurrando a insegurança pro canto, ele se armou de coragem, bateu mais forte e gritou: "Tem alguém em casa?" Nada. Ficando desesperado, colou a cara na porta. Será que ela não tava? Sem nem perceber, o Ed já tava entrando. Ou ele era forte demais, ou a porta tava mal trancada. Em pânico, falou rapidinho que não era pra entrar sem permissão. Do andar de cima veio uma voz que ele conhecia muito bem. "Quem é?" Ed olhou pra cima e viu a tia de bruços no sótão. Ela piscou, achando que estava sonhando. Ele ficou igual. Ela finalmente sentou e perguntou: "É você mesmo?" O cabelo amarelo que nem sol e aqueles olhos verde jade confirmaram. Era ela de verdade. Quando o Ed abriu a boca para cumprimentar, a tia pulou e se jogou nos braços dele. Abraçou forte, gritando o nome dele toda empolgada. Ed congelou. Não estava acostumado com tanto contato, mas não afastou. A tia, sem nem notar o desconforto dele, beliscou as bochechas dele, louca da vida de ver ele vivo. "Eu achei que nunca mais ia te ver vivo!" exclamou ela. Ed achou meio exagerado. Afinal, ele ainda estava carregando ela nos braços. Mas aí ela completou: "Ninguém mais sabe quem você é agora. Você era pra estar famoso com o grupo do herói." Ed não podia negar. Se afastou um pouquinho, criando distância, e explicou que não queria preocupar ninguém nem parecer fraco. Disse que mudou de nome e foi trabalhar em outro país. Uma desculpa que ela engoliu fácil. Afinal, ele tinha voltado para o mundo branco depois do exílio. Todas as dúvidas sumiram quando viu aquele sorriso iluminado dela. O jeito que ela falou o quanto estava feliz de saber que ele estava bem. Um rubor suave subiu nas bochechas dele. Teria sido o momento shoujo perfeito se não estivessem numa posição tão esquisita. O Ed quase quebrando as costas segurando ela e a tia prestes a cair de cara. Com cuidado, ele colocou ela na cadeira mais próxima. Foi aí que a tia reparou nas frutas espalhadas no chão. Algumas tinham caído da cestinha. Os olhos dela brilharam quando perguntou por que ele tinha tanta. Ed respondeu: "É lembrancinha pra você." Encantada, a tia disse que não tinha banheira na casa dela. Como essas duas coisas se conectam? Mistério pra outra hora. O Ed ficou confuso também e perguntou por que ela comia fruta na banheira. Aí a tia explicou que sempre cortava e lavava a fruta no banho porque ficava cheiroso e deixava a pele macia. Ed retrucou que se comesse normal ia ficar tão gostoso quanto. Só ganhou um olhar de julgamento. Ele insistiu que era verdade e que a fruta era uma delícia. Chegou a oferecer para cortar para ela, jurando que era super doce. Enquanto a tia esperava sentada, de repente perguntou por que a roupa dele estava toda rasgada. Ed deu risada e desconversou, dizendo que estava rodando o mundo atrás de uma véia que conheceu uma vez. Tia riu disso enquanto o Ed se perguntava por que raios ele se matava tanto por uma coisa dessas. Ela sorriu quietinha, olhando ele mexer nas frutas. Aí resolveu trocar de roupa e mandou ele ir com calma. Quando ela sumiu de vista, o Ed finalmente teve um segundo para pensar no que estava rolando. A tia estava de pijama, mas aí ela espiou atrás da cortina e perguntou se ele queria trocar de roupa junto. É óbvio, velho! Ele respondeu um "não", bem rápido. Não, você é burro, cara, que loucura. Se ainda não sacou, o Ed não era exatamente o rei do charme com mulher. Sabia que nunca tinha sido popular, nem naquela época. Só de a tia encostar nele de leve e chegar perto já fazia ele tremer. Terminou de cortar as frutas e deixou na mesa. Os olhos passearam pela casa da tia. Aí reparou nas 4 cadeiras antes de ir pro quartinho escondido pela cortina. Quando puxou, viu 3 futons lá dentro. De repente, a tia pediu desculpa por fazer ele esperar. Ed negou, mas travou na hora que viu o que ela estava vestindo. O traje de batalha dela. Timidamente, perguntou se ficava estranho. Ed ficou pasmo, se perguntando por que ela ainda usava a mesma roupa de antes. A cabeça dele disparou 1000 perguntas, overthinking total. De repente, a tia esticou a mão e mandou ele tirar o manto rasgado. Enquanto tirava, ela checou se a fruta estava azeda. Ed jurou que não. Se tivesse,
Prometeu que ela podia pedir qualquer coisa. Ouvindo isso, a tia virou para ele e pediu para ele dar na boca dela. Ed levantou a voz perguntando por quê e mandou ela comer sozinha, mas ela disse que as mãos estavam ocupadas consertando a roupa dele, então esperava que ele desse. Até fazia sentido, com a mão tremendo. Ed deu um pedacinho para ela. A tia gritou que estava azedo. Ed entrou em pânico. Será que errou? Para ter certeza, mordeu um pedaço ele mesmo, quase fazendo careta de raiva. Mas era doce, e a tia só estava zoando. Deu risada enquanto ele dizia que as brincadeiras dela eram infantis, mas ela lembrou que eles brincavam assim o tempo todo naquela época. Ed não lembrava exatamente assim. Achava que ela só zoava ele e provavelmente via isso como carinho. Quando ele falou isso, reclamou de quanto ela zoava um cara inocente, quase deixando escapar outras coisas. Mas aí lembrou que a tia era uma elfa com mais de 100 anos. Mesmo parecendo nova, para ela era tipo brincar com criancinha. Naquela época, o Ed fazia de tudo para ela não entender errado. A festinha deles acabou de um jeito que o Ed não curtiu. Em vez de perder a cabeça, só deu um suspiro. Percebendo que não tinha mudado nada, sorriu e disse que era exatamente a mulher que tinha expulsado ele do grupo. Logo depois de falar, o arrependimento bateu. Tentou voltar atrás, dizendo que não guardava rancor e só estava lembrando dos velhos tempos. Tia respondeu baixinho que sentia muito. Ed ainda não tinha terminado, mas o clima da tia já tinha mudado, a cara dela caída. Perguntou quietinha se ele não tinha vindo para culpar ela, deixando o Ed confuso. Perguntou o que ela queria dizer. Aí a tia falou que foi a única que sobreviveu. Ed só ficou olhando. Depois de um silêncio, perguntou se ela podia contar o que rolou. Ela continuou costurando o manto dele enquanto explicava. Logo depois que o Ed saiu, o grupo tentou achar alguém para substituir ele, mas não foi fácil. Estavam na linha de frente lutando contra o exército do Rei Demônio. Então, os únicos que responderam o chamado eram gente que queria lutar e ganhar mérito. O grupo do herói precisava de alguém para cuidar da bagagem para os lutadores focarem. Não se davam bem com quem largava a bagagem e ia lutar. Tia disse que contrataram umas 6 pessoas para substituir o Ed, mas todo mundo largou mão rapidinho. No fim, decidiram contratar um carregador profissional, mas o cara saiu depois de só 3 meses. Ed achou difícil de acreditar, embora soubesse que parte da culpa era dele por ter desistido. Tia explicou que o carregador profissional só carregava bagagem, mas o Ed fazia muito mais. O Ed limpava, cozinhava e fazia um monte de outras coisas além de carregar mala. Ouvir isso fez o Ed lembrar o quanto queria ficar no grupo e tentava provar o valor dele. Tia continuou dizendo que todo mundo entendeu errado o esforço do Ed como normal. Por isso, o Alexis exigia o mesmo de todo mundo novo. Um dos recrutas até sugeriu contratar empregado ou empregada. O Alexis não curtiu a ideia e mandou o cara embora. Ed pensou consigo mesmo que se usaram ele como padrão, o time estava fadado a se frustrar. Tia disse que não tinham muito tempo e só perceberam o verdadeiro valor do Ed depois de expulsar ele. Fez careta só de lembrar. Voltou para a história. As coisas ficaram difíceis porque ninguém mais queria o trampo. Aí um dia apareceu uma pessoa mascarada oferecendo carregar qualquer bagagem e fazer tarefas feliz da vida. O Alexis aceitou na hora, feliz por ter achado a peça que faltava para o time. Com o novo recruta, o grupo do herói continuou as atividades e até se saiu bem. Eventualmente, passaram pelo mundo demoníaco e chegaram no domínio do Rei Demônio, onde monstros receberam eles de braços abertos. Tia tinha um pressentimento do que esperava e veio preparada, mas não adiantou. O novo carregador fugiu levando todas as poções de cura e ferramentas mágicas. Ed sentou reto, surpreso, e perguntou se o carregador usou cristal de teletransporte. Tia confirmou com a cabeça. Explicou que ela tinha preparado suprimentos suficientes para todo mundo caso precisassem voltar para a capital real rápido. Os cristais de teletransporte precisavam ser quebrados para funcionar, então ninguém queria quebrar sem querer no meio da luta. Todo mundo entregou os cristais para o carregador guardar. Ed não acreditava e perguntou se o carregador se assustou e simplesmente fugiu. Não achava que o cara tinha fugido sem plano. Ninguém ia viajar pelo mundo demoníaco com o grupo do herói todos aqueles anos só para abandonar. A não ser, claro, que a pessoa tivesse planejado trair desde o começo por causa da bagagem. Esse pensamento deixou o Ed ainda mais puto. Perguntou pra tia se o carregador entrou de propósito no grupo do herói que estava passando aperto, só esperando a chance de dar no pé. Tia não respondeu e só continuou a história. Não tiveram escolha a não ser lutar quando de repente uma besta demoníaca apareceu atrás deles. Saindo do mundo demoníaco, o Gonzo conseguiu segurar o monstro para proteger a tia, mas estavam claramente encurralados sem saída. O Gonzo gritou pro Alexis e a tia foi cobrir ele.
Para evitar o pior, o Alexis tinha um cristal de teletransporte escondido no coração da armadura dele. Não importava o que acontecesse, ele podia usar para garantir que o herói sobrevivesse e o mundo ainda tivesse esperança. Tia insistiu para ele usar e ir embora, já que era o herói escolhido, o príncipe de um país grande e quem todo mundo seguia. Mas aí o Alexis colocou o cristal na mão da tia e disse que nenhum herói seria tão sem graça a ponto de abandonar os companheiros e fugir sozinho. Antes que ela pudesse reagir, o Alexis quebrou o cristal, ativando o poder de teletransporte e mandando ela embora. Tia começou a chorar, sobrecarregada com tudo o que aconteceu, enquanto Ed ficou ali sem poder fazer nada, lamentando a perda dos companheiros. No fim, o Alexis escolheu o orgulho dele acima da missão de herói, exatamente como o Ed esperava, tomando a decisão errada sem hesitar. A essa altura, a tia estava soluçando pra caralho. Ed disse pra ela que ele não era o único que não conseguia sobreviver abandonando amigos. Depois de um tempo, a tia se acalmou e, sem ninguém pedir, pediu desculpa de novo e agradeceu ele. A história não acabou aí. Logo depois, a tia se viu escondida num quarto secreto dentro do castelo de Nolan. Vários caras cercaram ela, exigindo saber o que aconteceu com o Alexis e por que ela estava lá. Pior ainda, acusaram ela de roubar o cristal de teletransporte do Alexis e fugir sozinha. Aí ela ouviu a voz do rei. Ele perguntou o que aconteceu com o Alexis. Então a tia explicou tudo. Depois de saber do destino do filho, o rei mandou ela se esconder num lugar bem longe. Também declarou que o grupo do herói tinha sido dizimado atravessando o mundo demoníaco. Ed estava prestes a reagir puto, mas parou, percebendo que provavelmente era a melhor jogada que o rei podia fazer. O Alexis pesou o futuro do mundo contra a vida dos companheiros e escolheu a segunda, a única escolha que ele achou certa. Mas o Alexis ainda era o herói, e o Ed não conseguia acreditar que ele cometeu um erro tão grave. Ed não entendia como o Alexis se matou para salvar a tia, mas deixou os outros serem substituídos. Ainda assim, tudo que o Ed conseguiu dizer foi que o rei respeitou o último desejo do filho. Tia disse que por causa disso tudo, ela não pôde participar das próximas 3 expedições para o mundo demoníaco. Isso surpreendeu o Ed. Tinham mesmo outras expedições? Vendo a surpresa dele, tia perguntou onde ele morava, que não sabia disso. Ed só deu risada. Voltando para a história. Tia disse que a nação aliada mandou tropas 3 vezes para resgatar o Alexis. Mesmo sabendo que nenhum exército conseguia atravessar o mundo demoníaco, tentaram de tudo por uma faísca de esperança, já que não tinha mais heróis para lutar. Mas foi tudo em vão. Agora que lembrou, a tia disse que se esconder na Casa da Floresta era segredo. Perguntou como Ed achou o lugar. Ed disse que só estava curioso para saber o que o pessoal estava fazendo e tinha conseguido recentemente uma ferramenta mágica que deixava ele procurar pessoas. Mas quando tentou procurar o Alexis e o Gonzo, a ferramenta não respondeu, o que só confirmou o que a tia já sabia. Pediu desculpa por trazer notícia tão triste, mas a tia disse que na real foi até bom encarar a realidade. Além do mais, não tinha como os dois sobreviverem contra um exército tão grande. Ed estava prestes a chamar ela quando ela mostrou o manto consertado, agora todo enfeitado com flores lindas, costurados nela. Ele abriu um sorriso de volta para ela, daqueles que aquecem o coração. De repente, o chão começou a tremer. Ed deu uma espiada rápida lá fora e viu que um dragão menor tinha achado o caminho até a casa da tia. Ficou se perguntando se era algum perdido que desceu das montanhas, algo bem fora do comum. Tia saiu também e quis saber por que ele tinha corrido para fora. Antes que ele pudesse explicar, ela já mandou ele voltar para dentro. Ela mesma ia resolver o bicho. Como se tivesse ouvido a deixa, o dragão soltou uma rajada de fogo. Ed estava confiante que aguentava tranquilo, mas tia puxou ele para trás bem na hora. Ela, sendo elfa, invocou uma parede gigantesca de água entre o Ed e o dragão, deixando ele de boca aberta. Plantada firme no chão, tia jurou que ninguém ia morrer naquele dia e prometeu proteger o Ed. Começou a entoar a próxima técnica enquanto o dragão recuava no ar para preparar outro ataque. Mas antes que ele cravasse as garras na tia, ela liberou um jato tríplice de magia aquática que cortou o dragão ao meio num golpe só. O corpinho do monstro caiu na hora. Ed ficou empolgado pra caramba. Impressionado com o abate em um único golpe, ele admirou o quanto a técnica dela estava afiada e precisa. Cortou não só os ossos, mas as escamas também. Enquanto ele ficava babando na evolução dela, tia esticou a mão, ofegante, e disse que ele precisava dar o fora dali. Vendo o estado dela, Ed ficou confuso e quis saber o que estava acontecendo. Ela deu uma risadinha e admitiu que quis bancar a descolada e se mostrar, mas acabou se empolgando demais. Garantiu que estava tudo bem, mas Ed sabia que não era bem assim.
Era óbvio que ela estava mal. Tia explicou que fazia tempo que não lutava. O corpo dela simplesmente não estava mais acostumado. Fez um sinalzinho de paz, sorriu e disse que tinha se arrumado toda para parecer incrível na frente dele. E no fim, ele deixou ela quieta. Subiu pro sótão lembrando que era do grupo do herói. Então achou que daria conta. Só que Ed não conseguia tirar da cabeça o que ela falou. Dar o fora dali. O que ela realmente quis dizer com isso? Sem esperar resposta fácil, decidiu deixar para pensar depois. Primeiro ia cuidar da carcaça do dragão. Olhando pro corpo, resolveu guardar na caixa de tesouro maravilhosa, já que lá dentro nada estragava. Pensou em cortar a carne do dragão quando ouviu um baque forte. Espiou dentro de casa e chamou a tia, mas ninguém respondeu. Entrou mais e perguntou se tinha algo errado. Silêncio. Chamou de novo lá de baixo, pedindo para ela subir. Quando finalmente viu o corpo dela estirado no chão, correu para perto e perguntou por que ela tinha caído. Virando ela com cuidado, ficou em choque. O tronco da tia estava coberto de manchas pretas, saindo do coração e se espalhando pelo peito, tipo pedaços de pele morta. Ela mal conseguiu sussurrar um "fecha". Ed deitou ela na cama com todo cuidado para descansar. Depois de um tempo, perguntou como ela estava se sentindo. Ela disse que tinha acalmado um pouco e agradeceu por ajudar. Sentindo culpa por encontrar ela daquele jeito, Ed pediu desculpa. Tia respondeu que não queria esconder dele. Explicou que usou a técnica secreta dos elfos na luta contra o Alexis e os outros, para todo mundo sobreviver. A técnica aumenta drasticamente a magia espiritual, fundindo a própria força vital com o feitiço. Quando Ed ouviu isso, os olhos dele se arregalaram, entendendo o preço terrível. O custo foi a própria vida dela. O coitado do nosso garoto já tinha passado por tanta coisa naquele dia. E agora saber que a tia sacrificou a própria força vital foi ainda mais pesado. Ed se perguntou como ela estava bem minutos atrás e de repente desabou. Aí entendeu. Ela despejou tudo que restava da vida dela naquele único ataque contra o dragão menor. Tia deu uma risadinha fraca, mas se defendeu dizendo que achou que o Ed ia morrer se ela não matasse o dragão de uma vez. Isso fez Ed se perguntar por que ela achava ele tão frágil. Foi aí que caiu a ficha. Ela não fazia ideia do que ele era capaz de verdade. A elfa completou que nunca teve muita magia nem força vital, por isso estava tão debilitada. Usava aquelas roupas especiais que eram o único motivo dela ainda estar viva. Quando vestia, conseguia compartilhar a magia que a árvore gigante juntava, o que mantinha ela de pé. Mas quando tirou as roupas e usou magia daquele nível sem proteção, acreditava que não ia durar muito. Ed não entendeu. Que história era essa de roupa? Tia riu de leve e disse que ficou tão feliz de ver ele de novo que quis que tudo fosse como antes. Infelizmente, achou que tinha falhado de novo, porque tirou as roupas e deixou a magia da árvore escapar. Além do mais, a besta demoníaca já tinha percebido ela, por isso o dragão menor apareceu. Ed ficou quieto e começou a se culpar, achando que tudo era culpa dele. Se sentia um mau agouro, pensando se era isso que acontecia quando alguém ficava muito metido com os próprios poderes. Não acreditava que correu até ali para ver a tia e encontrou tudo isso. Vendo o quanto o Ed estava estressado, tia tocou de leve no rosto dele e pediu para ele não fazer aquela cara triste. Encostou a testa na dele e disse que mesmo vivendo pouco para uma elfa, viveu intensamente, mais que a maioria. O mais importante era ter conhecido bons amigos e encontrado o Ed de novo. Ed não gostou do jeito que ela falava, parecia despedida. De repente, sentiu a presença deles e se levantou devagar, contando que desde que foi expulso do grupo vinha ralando sozinho. Compartilhou histórias de aventuras que ela nem imaginava, olhou direto nos olhos dela e disse que agora era forte. Com isso, prometeu que seria ele a proteger a tia. Lá fora da casa na floresta, Ed viu um exército de monstros de tudo quanto era tipo e tamanho pronto para atacar. Mesmo da cama, tia conseguia ver a horda inteira, mas Ed já estava indo de encontro a eles. Antes de sair, garantiu que nunca mais ia deixar ela sozinha. Tia se remexeu na cama, desesperada para impedir o Ed de ir, mas ele só pensava em como ela ainda tentava se levantar por ele mesmo naquela situação. Finalmente, era a hora de agir. Ed derrubou o monstro mais próximo num piscar de olhos. Sabia que matar uma manada de bestas demoníacas não traria os companheiros mortos de volta, mas se recusava a terminar as coisas daquele jeito. Logo se viu cara a cara com um golem de pedra e ativou a habilidade forja de espada sanguinária. Desesperado, desejou um milagre. Qualquer coisa que permitisse voltar para os velhos tempos antes que os monstros reagissem. Com uma sequência de cortes e estocadas em alta velocidade, derrubou todos antes que pudessem revidar. Aí veio uma ideia.
Tinha ganhado uma habilidade de exilado de uso único recentemente. Virou para encontrar o olhar da tia, pensando que se usasse aquela habilidade, não podia simplesmente começar tudo de novo?